nós não sabemos mais quem somos. Logo em seguida, Jesus, ele diz que o Filho ele passa a viver absolutamente. O Filho ele não tem mais controle. Ele começa a viver a vida como se ele não prestasse conta a ninguém, satisfação a ninguém. Ele começa a viver aqui, vamos dizer assim, um ateísmo. Porque ele começa a viver como se não houvesse Deus. Porque o pai dele, para ele, já tinha morrido no coração dele. Então eu vou viver mesmo. Eu vou curtir, né? Eu vou curtir. E ele começa a ver como se Deus não existisse. No versículo 14, assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O pecado consome tudo que nós somos. O pecado consome tudo que somos. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Nada mais humilhante para um judeu do que ficar nu era cuidar de porco. Mais humilhante do que ficar nu, também era algo humilhante para o judeu, era cuidar de porco. E ele vai cuidar do porco. O porco ali desejava ele fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nós perdemos a identidade, a dignidade. O pecado faz isso com a gente. Perdemos dignidade, perdemos família, perdemos trabalho. Nós começamos a perder. E para nós, seres humanos, que somos consumistas, né? Um país, uma sociedade onde o capitalismo é muito alto, negócio, nós temos que perder, não pode, temos que perder. E o diabo começa roubando com isso, o pecado começa a tirar isso, a tua dignidade. Porque o mundo nos ensina que ser digno é quando você tem. É ou não é? É verdade. Nós aprendemos e até ensinamos muitas vezes, filho, você tem que se crescer para que você possa ser alguém na vida, né? Você tem que trabalhar para ter as coisas. É ou não é? E começamos como se dignidade fosse ter. Mas a palavra de Deus nos ensina que dignidade é quando nós somos transformados por Cristo. Quando nós somos filhos de Deus. A dignidade é quando nós somos, nós passamos a ser. Nós passamos a ter sim, pelo Espírito Santo habitando dentro de nós. Esse é o maior ponto. Ali, ele deseja apartar-se das alfarrobas. Ele queria comer aquilo que o povo estava comendo. Um playboyzinho, vamos dizer assim, né? Playboyzinho, tinha de tudo. Tinha de tudo. Agora ele desejava comer aquilo que o povo estava comendo. Quero comer isso. Eu desejo comer isso. E outra, ninguém o ajudava. O pecado também nos faz viver em solidão. Deus não nos fez viver em solidão. Vocês já pararam para pensar? Quando Deus ele cria Adão, depois logo de criador ele fala assim: não é bom que o homem viva só. Peraí, para aí. Vamos filosofar um pouco, bem? Mas Deus não criou ele? Ele não estava ali com o homem? Como não é bom que o homem vivesse só? Deus já não estava compartilhando com ele? Por que o homem estava se sentindo só? Não pararam para pensar? Mano, quando eu li isso eu fiquei doido. Eu não, peraí, deixa eu entender isso.
E foi recente, amém, irmão? 42 semanas. Não, cara, deixa eu. Mas o Senhor criou ele. O Senhor criou porque ele estava se sentindo só. Porque o Senhor disse que não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma ajudadora. Deus ele me ensina algo muito lindo. Ele diz: quando criei o homem, eu criei para que ele compartilhasse não só comigo, mas com aquele que ia sair dele. Tudo que eu posso oferecer. Na verdade, eu criei o homem para que viva em comunhão comigo e com os seus semelhantes. Na verdade, a solidão do homem não era de Deus, mas era de compartilhá-lo com alguém. E ele diz: agora essa é osso do meu osso, carne da minha carne. E o pecado nos corta isso, nos faz viver em solidão. E nós começamos a andar na contramão daquilo que Deus nos ensina. Aí o que é o pecado? Teologicamente falando, pecado nos manuais de teologia aí, você vai escrito lá: pecado é errar o alvo, né? No seu grego, hamartia. E aí? Então não dá, hoje em dia parece que não está dando mais para explicar ou falar do pecado. Então eu não vou falar do pecado, eu vou falar da consequência desse pecado na vida de uma pessoa, para que você possa entender. Você vai explicar pecado para alguém, comece a explicar a consequência que isso causa na vida de um ser humano. Amém? Amém. Todos estão aqui? Amém. Glória a Deus. Não me deixe só, amém? A verdade é que o pecado vem de quebrar tudo que temos, dignidade, tirar tudo que temos, tudo. Ele ainda nos leva para um lugar chamado inferno. Jesus, quando ele... Essa doutrina, é ensinamento, né? É uma doutrina que infelizmente está sendo muito ensinada e nem passada. Mas eu vou explicar por quê. Mas só que eu não posso ficar calado onde? Numa doutrina, no ensinamento que Jesus ele falou abertamente. E ele falou essa doutrina, mano, justamente porque nos ama. É melhor repreensão aberta? Quem é pai aqui? Mãe, pai. Vemos o nosso filho indo para o caminho errado. Está andando aqui. Qual é a nossa reação? Porque nós amamos? Nós vamos segurar? Não, filho. Aqui, verso 17. Então, quando Jesus ele começa a entrar no conceito de pecado, no conceito de inferno, é justamente fazendo isso. É ele pegando em nossas mãos, dizendo: vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então nós começamos a entender, quando Jesus ele começa a enfatizar muito a respeito de pecado ou inferno, ele começa, é como se o nosso papai: filha, por aqui, eu não quero que você se perca, porque eu tenho o melhor para você. Amém? Amém. O inferno é real. Essa doutrina é terrivelmente, realmente ela existe, é terrível, mas só que ela é de Deus. Não tem medo de pregar e falar de pecado, falar de inferno. Por esse motivo, Jesus foi tão sincero ao ensinar a realidade do inferno. Abra comigo em Mateus. Mateus 5, 22. Mateus capítulo 5, versículo número 22. Vou ler, tá? 5, 22. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que
que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo, raca, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só Jesus falando. Nossa, Jesus foi tão duro. Não, Jesus ele foi um pai amoroso, ensinando os seus filhos o caminho que eles deviam andar, para que quando eles se tornassem maduros espiritualmente, não se desviassem. Amém? No mesmo, agora no versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, não, 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca ou lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Meu Deus. Jesus era 880, ele não brincava com o pecado. Ele sabia o que o pecado fez com Adão e Eva. Ele sabia o que o pecado causou na humanidade. Então, quando Jesus ele falava sobre pecado, ele era muito, vamos dizer assim, grosso. Ó, se o teu olho pecar, arranca ele. Se sua mão pecar, corta fora. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado, não vamos brincar com o pecado. Não vamos conversar com serpente, amém? Não vamos conversar com serpentes. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nos amar, o Pai nos amou e entregou o Filho morreu porque nos ama, e assim Ele disse que o inferno é real e que o pecado pode nos levar para lá. O Senhor nos amou tanto, amado. Ele apenas não morreu na cruz por nós, mas Ele nos guia, nos ensina como um Pai. Ele nos ensina o seu Filho. O Provérbio nos ensina isso? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não venha o quê? Então o Senhor, Ele também vai fazer isso conosco, para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, para que nós possamos ter maturidade espiritual, a ponto de não nos desviar. Quando nós pegamos o livro de Mateus, nós vemos ali a história. Jesus e os discípulos aqui, Jesus ensinando os discípulos aqui estavam o quê? Ainda novos, amém? Amém. Então Jesus não deixou para ensinar isso lá no final, quando eles já estavam maduros espiritualmente. Não, eu já vou te ensinar no começo, para que você possa aprender que não se brinca com o pecado. Eu não amar tanto vocês, filho. Eu não queria que vocês venham morar comigo. Eu não queria que você passe a eternidade comigo. Estou te advertindo, diabo. Capítulo 10, versículo 28, mesmo Evangelho de Mateus. Passa algumas folhas. Jesus nos ensina aqui, ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Amado, nós não podemos nos calar, amado, onde Jesus ele foi tão enfático, ele foi tão direto e tão sincero. Nós falamos, pregamos que o Senhor, Deus, Ele é amor. Mas nós só queremos o amor dele quando nos convém. Mas quando o amor dele também vem nos disciplinando e nos ensinando a não andar por caminhos tortos, nós não queremos, nós achamos, é muito forte. Ah não, é muito forte. Não se pode pregar. Como não, se o próprio Jesus
nós corrigimos nossos filhos é porque nós o amamos. Porque nós queremos que ele cresça. Um homem e uma mulher de bem. Nós queremos que ele não se envolva com nada errado. Nós queremos que eles sejam filhos obedientes. É por isso que nós, por amar a eles, nós o corrigimos. E Jesus também nos corrige. Mas ele corrige aquele que é filho, né? Deus corrige aquele que é filho. Mas só que ele chama aquele que não é ainda a se juntar a essa família. E ele diz assim: pode vir que eu te adoto. Você é meu filho por adoção. Nós somos filhos por adoção, amém? Somos adotados por Deus. Mas eu só me torno filho quando eu aceito e o recebo como meu único, suficiente Salvador. E aí sim eu tenho total autoridade de dizer: eu sou filho de Deus. Por quê? Porque eu aceitei o filho dele. E agora sim eu sou filho por adoção. E quando nós somos filhos, agora nós somos ensinados, somos advertidos, somos corrigidos, somos disciplinados. Por quê? Porque Deus quer que nós cresçamos espiritualmente bem, fortes, sejamos homens íntegros, mulheres íntegras, homens e mulheres de Deus. É por isso que ele enfatiza muito o conceito de pecado, o conceito do inferno, para que nós não viéssemos pecar e errar, para não podermos imorar. Morar não, né? Isso não é moradia. Será tormentado. O uso de ameaças e advertências na pregação é raro hoje em dia, por pelo menos duas razões. Primeiro, porque produz culpa e medo, que são considerados inapropriados ou improdutivos. Segundo, porque parece teologicamente inapropriado, já que os crentes, os santos, estão seguros e não precisam ser alertados ou ameaçados. Então, primeiro, porque produz culpa e produz medo. Nossa, ele está pregando Deus, trazendo medo para mim, trazendo culpa. E a outra, porque quando eu falo do inferno, do pecado para quem já é cristão, eu não preciso me preocupar, porque eu já estou seguro no amor de Deus, porque eu já sou seguro, eu já sou crente, eu aceitei, eu sou calvinista, uma vez salvo, eu sou sempre salvo, e acabou, isso não existe. Calvinista, amado, é tudo aquele que crê na doutrina de um teólogo, um pastor chamado João Calvino, né? Vocês pesquisem em nome de Jesus. Quando o medo e a culpa, ela é pregada, ensinada na igreja, as pessoas caem matando em cima do pastor. Eu contei já aqui um testemunho. Um pastor chamado John Piper, ele ia contar de novo, ele ia no certo domingo, e ele foi ministrar na igreja. Quando ele ia tirar a palavra, o Senhor falou assim: você vai falar sobre a minha soberania. Eu quero que você fale sobre a minha soberania. Aí ele, tá bom, pai. Ele começou a falar somente da soberania e de Deus. Ele não trouxe nenhuma aplicação, nada, só somente. Passada uma semana, alguns irmãos chegaram para o pastor, o senhor sabia que a família tal está passando por um processo muito difícil e delicado? A filha dele foi violentada sexualmente pelo tio e está passando por um processo assim. E o pastor ficou até assim, mas aí o senhor falou sobre soberania de Deus, e a pessoa acha que não foi legal, a pessoa estava com a alma bem. Soube-se uma semana, no culto, no domingo,
o pai da menina que foi violentado, o irmão, chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu quero te dizer que no domingo passado, quando o Senhor ministrou sobre a soberania de Deus, aquilo me deu força para superar e aguentar aquilo que eu estava passando. Glória a Deus. Você está entendendo? Ele não ministrou algo que viesse massagear a alma dele, o ego dele. Ele pregou aquilo que Deus queria que a igreja, porque Deus sabia a necessidade, Deus conhece a necessidade de cada um aqui. E Ele sabia a necessidade daquele irmão. Amado, eu não me surpreendo quando uma mensagem, amado, toca apenas uma pessoa. Porque Deus faz do jeito que quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E nós apenas somos instrumentos da mão dele. Mas eu discordo daquele conceito de culpa, medo, teologicamente. Por quê? Porque quando a culpa e o medo correspondem à realidade, alertar as pessoas, alertar os irmãos é aceitável e amoroso. Quando a culpa e o medo ele correspondem a uma realidade, ele é aceitável. Qual que é a realidade que Jesus nos ensina? Pecado e inferno. É uma realidade? É uma realidade. Então, quando ele nos exorta e nos ensina, trazendo até uma culpa e um medo sobre nós, é aceitável porque é uma realidade. É a mesma coisa que nós falamos, filho, não ponha a mão aí, você vai tomar choque. O choque é a realidade? É. E a nossa advertência também, nós colocamos o quê? Aí tem os que é desobediente e vão lá, né? Mas não vamos pagar para ver. Porque ali ainda, com necessidade, com um choque nunca mais, é a mesma coisa. Com o pecado. Quando o pecado nos destrói, você vai querer pecar de novo? Não. Mas com o inferno, tem volta? Não. Vocês estão entendendo? Amém. E outros crentes só estão seguros à medida que estejam dispostos a dar atenção e ouvidos aos avisos bíblicos e a perseverar na piedade. Pense porque você aceitou a Cristo como pessoa. Onde estou? Não. Para ser crente, tem que ser homem e mulher de fibra. Tem que ser homem e mulher de fibra, porque para andar com toda essa contramão, para não aceitar nada que o mundo nos impõe sobre nossas vidas. Abre comigo em 1 Coríntios 10, 12. Coríntios 10, 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, desde que não caia. Então nós vamos estar seguros, quando nós começarmos a prestar atenção e dar ouvidos àquilo que a Bíblia nos alerta, aquilo que Jesus nos ensina. E o pecado e o inferno é uma realidade. Mas Ele nos alerta porque nos ama. Havia um pregador chamado Jonathan Edwards. Ele diz assim que quando o amor da igreja ele começa a definhar, quando o amor da igreja começa a acabar, o pavor deve surgir. Quando o amor numa igreja ela define o pavor tem que surgir. Porque eles precisam do medo para que eles possam se guardar a sua alma. E para preservar ela. Mas vamos viver totalmente no medo? Não. Porque Jesus nos
sei que quando o amor começa a surgir de novo, ele lança tudo fora o quê? Ele lança fora o quê? Mas muitas vezes, amado, Deus nos traz esse pavor e esse medo, para que nós possamos nos apegar cada vez mais, amado Cristo, e o amar cada vez mais como um Pai que nos quer bem. No Getsemane foi que o nosso Jesus orou, e Deus não ouviu a oração dele. Senhor, passe de mim esse caso. Se Deus tivesse ouvido aquela oração de Jesus, o que seria de nós, pastor? Seria de nós, pastor? Se Deus falasse, não, filho, tá bom, eu vou passar esse caso para você. Mas o pastor, não, filho, é preciso, porque eu usando tanto. E o pecado e o inferno é uma realidade, e você precisa. Porque eu preparei o inferno para Satanás e seus demônios. Eu preparei para o ser humano, não. O ser humano eu preparei o rei. O ser humano eu preparei ruas de ouro. O ser humano eu preparei casas, moradas. O ser humano eu preparei uma eternidade toda de glória comigo. Mas só que o pecado vai nos corromper de tal forma que infelizmente vamos levar para lá. Por isso, filho, você tem que ir, porque você é a ponte que vai fazer. E aí Jesus ele estabelece a igreja para que nós pudéssemos povoar o céu. Glória a Deus. E por isso nós temos que seguir esse manual de instrução que é a Bíblia, que é inspirada plenamente pelo Espírito Santo, para nos corrigir, nos redarguir, nos ensinar, nos instruir, para que nós possamos aprender a vontade de Deus em nossas vidas. E a vontade de Deus para nós hoje é que não venhamos a pecar. Pastor, que negócio é esse? Deus nos ensina a fugir da aparência. Mas nós não somos super crentes. Nós não temos um S aqui no peito, nem a visão de raio-x. Nem somos feitos de aço. E outro que é super crente, amado, de dizer que até super-homem tinha uma criptonita, né? E a nossa é o pecado. Então, meus queridos, longe do pecado. Mas, pastor, nós somos carne fraca. Ah, pastor, você entende, né? A carne fraca. Mas o pecado não é vitamina. Porque se a minha carne está fraca, eu vou tomar vitamina, né? Para ficar. Mas o pecado não é. Se o pecado fosse vitamina, bem. O pecado nos leva para o inferno. O inferno é uma realidade que o mundo quer dizer que é algo mitológico, como aprendi em salas de aulas, pastores ensinando, né? Infelizmente, o inferno, só faltou dizer assim: o inferno não existe, não, porque eles não tinham nem conversa. Mas o pecado é uma realidade. O inferno é uma realidade. Em 1 João 4, 18. João, que é considerado o apóstolo do amor, ele nos ensinava a todos. Ele diz que no amor não existe medo. 4,18. Primeira carta ao João.
Antes, o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que tem que não é aperfeiçoado no amor. Mas muitas vezes nós, para que nós possamos ser aperfeiçoados no amor, Deus tem que gerar medo em nós. Quantos e quantos testemunhos, amor, nós vemos de pessoas Deus teve que me dar um susto, dar um medo mesmo, para poder voltar. Pessoas que falam, eu não sei, mas eu vi o inferno. Até hoje é crente, graças a Deus. O outro bateu o carro, o outro fez isso. Quantas e quantas pessoas passam por isso? Havia necessidade? Não era só. Opa! Eu sei, amado, que as nossas vidas estão na mão do Senhor. Amém? Quero também trazer uma ilusão para vocês de que quem é crente não acontece nada. Isso não existe. Porque o mesmo sol que está sobre o justo está sobre o injusto. A mesma chuva. Aí, estava faltando água, né? Teve crente também que ficou faltando água. Mas não é crente? Não tem nada a ver. Eu quero dizer para vocês, amado, que o nosso conceito, nós somos somente espirituais. Nós não andamos por vista, não somos carnais. Nós somos espirituais. Então as consequências espirituais é muito mais do que isso. O próprio Jesus disse, não fica com medo que ele pode matar seu corpo, não. Mas agora você tem que ficar com muito medo daquele que, além de matar seu corpo, pode lançar seu corpo e sua alma. Porque nós somos seres espirituais. Mas Deus, Ele assim ordena que quando o amor ele volta a surgir, o medo começa a dissipar. Então agora nós começamos a nos render a Deus por amor. Nós começamos a não pecar, não mais por medo, por favor. É por isso que eu quero enfatizar vocês, amados. Quando Jesus ele ensina os apóstolos, foi justamente no começo do ministério de cada um, no começo do discipulado de cada um. Então eles eram crianças, eles eram nenéns espirituais. Então Jesus já foi ensinando, colocando medo. Porque quando eles se aperfeiçoaram, aquele medo do inferno, aquele medo de ir para o inferno não era mais do pecado, não era mais por medo de ir para o inferno, não. Eles não pecavam mais porque eles amavam a Cristo. E é isso que eu quero ensinar para vocês. A ponto de vocês alcançarem uma maturidade espiritual, que o inferno é o pecado. Eu não faço não porque eu tenho medo do inferno, mas sim porque eu amo tanto a esse Deus, que eu não quero decepcionar. Eu amo tanto a esse Deus, que eu não quero me afastar dele. Então, qual o alerta de Jesus na palavra de Deus, se referente ao pecado e ao inferno, é justamente porque nos ama de tal maneira. Eu sei como o pastor enfatiza aqui, de tal maneira, não tem nem definição, é tal, eu nem soube dizer na quantidade, profundidade, não sei, mas porque não tem. Colossenses 3. Volta aí, Colossenses. Glória a Deus. 3:6. Diz assim que por esta coisa que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus e sua punição são apresentados a todos os tipos de homens, amém? Aquele que está fora do Evangelho, porque não aceitou a Cristo, ele é desobediente? Ele desobedece? E aquele que está dentro da igreja? Então aquela desobediência ali é para quem? É para quem?
Não, tem gente que lê aqui e joga lá pra ele. Não tem nada a ver com isso não. Joga no lombo deles. O nosso não. Essa é pra nós. Que nós conhecemos. E justamente porque nós conhecemos, nós somos obedientes, embora eles lá fora, assim como Paulo nos ensina em Romanos, eles são indesculpáveis. É ou não é? Mas o apóstolo Paulo, ele entende de tal maneira que quando ele vem alertando os colossenses, é justamente isso: fazer morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós no outro tempo, quando viveis nelas. Então, quando Paulo ele vem alertando, filho, para com isso, porque é por causa disso que vem a ira de Deus. Então, vem para cá, porque eu amo vocês. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Paulo ele alerta os Gálatas, Gálatas 5, 21 em casa, se não notar. Aos Romanos 11, 20. Pedro, capítulo 1 Pedro 1, 7. Jesus ele nos previne, pois ele tem o melhor para nós. E o melhor de Deus não é aquilo. Eu acho que eu sou contra, né? Materiais de forma alguma. Na verdade, eu uso as coisas materiais, amém? Não me torno escravo delas. Na verdade, eu busco a Deus porque eu amo, não porque Ele pode me dar. Porque vai ter vezes que Ele não vai me dar. Se Deus ele não ouviu uma oração de Jesus, então por isso eu descanso no amor dele. Se Ele achar que eu mereço, se achar que eu mereço, amém? Porque eu tenho as coisas aqui na terra como recursos, amém? E não como bênção, porque bênção é porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é eterno, amém? Então, se a bênção de Deus nos dá, ela é eterna. Então, por que eu falo que a bênção são coisas aqui na terra que desmorona, que enferruja e vai para o lado do lixão? Não é verdade? Mas nós precisamos delas, amém? Para quê, pastor? Para que nós possamos investir no reino. Porque quanto mais alma, é melhor. O inferno não foi feito para homem, o inferno foi feito para o cão, para os anjos dele. Por isso nós temos que usar tudo que temos para que nós possamos resgatar essas pessoas. Nós temos que usar tudo que temos, amado. Todo recurso que Deus nos dá justamente para que nós possamos alcançar e alcançar vidas, amém? Glória a Deus. Efésios 2:7. Terminando, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Ele diz assim, Efésios 2:7. Aleluia. Então, o melhor de Deus não é aqui, porque olha o que diz aqui, ó, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua e bondade para convosco em Cristo Jesus. É por isso, amado, que nós temos que fugir da aparência do mal. É por isso que nós temos, amado, que correr do pecado. Nós somos tentados 24 horas por dia. A tentação não quer dizer que é pecado, não é, amado? Mas a tentação é justamente para que você possa ir pecar. A segunda tentação. A tentação você pode controlar. Não foi assim que Deus disse para Caim? Pecado caiu. E você? Dominado. Nossa, tá chegando, é contigo.
pecado está rondando. Cabe a nós dominar. Por quê? Porque agora nós somos nova criatura, se vestir. Você é uma nova criatura, onde a regeneração do Espírito Santo está sendo formada em nós. Então coisas do velho homem não podem prevalecer, amado. E se há coisas do velho homem, Senhor, arranca, queima, destrua. Eu quero viver na plenitude da tua graça e da tua glória. Os filhos de Deus não andam segundo a carne nenhuma. Sabem quem são? Porque nós sabemos quem somos. Porque Ele nos libertou do pecado, amém? Lembra que o pecado, você não sabe nem quem é você mesmo. Sabem com quem compartilham a vida. O filho pródigo estava compartilhando a vida dele com quem? Com prostitutas, meretrizes e depois com os pobres. Nós compartilhamos com o Espírito Santo e na comunhão dos santos. Em razão de que ou de quem estão vivendo? Nós vivemos para Cristo também. Amém. E não desperdiçam os dias como se fossem viver para sempre aqui na terra. O filho pródigo, ele começou a viver pensando que ia viver para sempre na terra. Nós não vamos viver para sempre na terra, né? Amém. Então nós sabemos como vivemos nossa vida em santidade com Cristo Jesus. Estão dispostos, os filhos de Deus estão dispostos a perder a sua vida pelo reino de Deus, mas não estão dispostos a perder o juízo e ir para o inferno. Somos dispostos a perder a nossa vida pelo reino de Deus. Jesus disse: Ele quer me seguir, toma a sua cruz, siga, morra para si mesmo. José ele lê nas entrelinhas, né? Tem um contrato que quando você vai assinar, você vai tão pequena a letra que você vai assinando, depois quando você vê, vixe, a época. Né? Mas Jesus não, já deixa bem claro, já vê as entrelinhas. Ó, vem cá, você tem que morrer para você mesmo. Você não é mais dono de você, eu sou dono de você. Você vai fazer meu vontade. Você é meu filho, porque agora eu te adotei, você agora é meu filho. Além de filho, eu sou seu Senhor. Você deve toda a sua satisfação a mim. Vai sofrer, pode ficar despreocupado. O sofrimento é passageiro. Porque agora é eterno. Assim como eu sofri, você também não sofre. Fica tranquilo. Que dar-te a coroa da vida. Para aqueles que completam a carreira. Jesus nos chama a completar essa carreira. Assim como a vida cristã é uma caminhada, e nessa caminhada, a gente tem obstáculos. A maioria dos obstáculos são o pecado. Então Jesus vem nos alertando porque nos ama. E nos prevenindo que o pecado é algo que não compensa. O pecado é algo que não compensa. Ele vem nos alertando justamente nesses dias, amor, que ele estava à porta. Jesus estava voltando. Os sinais apontam a volta do Senhor. Seu reino está por vir. Mas quero dizer uma coisa para você. Só vai entrar aquele que conversa com o Pai, não aquele que conversa com o serpente. Só vai entrar aquele que obedece ao Senhor. Adão e Eva no Éden
Eles roubaram? Eles mataram? Eles usaram a droguinha? Fumaram a maconha? Eles se prostituíram lá dentro? E que diacho de pecado foi que eles fizeram para passar na humanidade toda? Eles desobedeceram a Deus. Na verdade, a desobediência, irmão, ele acarreta todo o pecado. Sabe aquela brincadeira? Assim, a pessoa está pedindo carona no carro, aí você coloca uma mulher bonita, aí o cara para e ela chama: vem agora, e vem a família toda entra no carro. Assim é a desobediência. Mas a desobediência é quando você desobedece. Aí ele chama: pode vir. Aí acarreta todo o pecado. Lembra aquele hino da? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Não é meus pecados, é meu pecado. O pecado da desobediência, ele acarreta tudo isso. Então, obedecemos, amado, obedecemos. Porque a desobediência é pecado. E o pecado me faz viver tudo aquilo que eu passei para você. E além de fazer eu viver tudo aquilo, ainda me manda. Jesus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus, ele provou isso na